Bem, vamos começar o programa de hoje com o Dr. Pedro Vasconcelos, diretor do Instituto Evandro Chagas, sobre a questão da hidro em Barcarena. Doutor Pedro, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Mauro Bona e toda seus espectadores. É um prazer estar aqui para informar a população. Essa questão do vazamento de resíduos químicos da hidro em Barcarena já ganhou o mundo, né? Na Noruega, que é uma das principais sócias da empresa, isso também teve uma repercussão muito grande. A primeira pergunta, por que desta vez o Instituto Evandro Chagas foi convocado para participar dessa investigação? Bom, em primeiro lugar, porque nós fomos acionados no final de semana, exatamente no momento em que houve o vazamento. O Ministério Público Estadual e Federal, conjuntamente, nos enviaram mensagens, inclusive por celular e por e-mail, solicitando que fôssemos imediatamente. Isso era por volta das 18 horas e nós enviamos no mesmo dia o informe para a área técnica, que na manhã seguinte, na madrugada seguinte, na verdade, se deslocou para Barcarena. Doutor Pedro, os registros do Ministério Público de 2000 para cá, houve 17 crimes ambientais de grandes proporções em Barcarena. Nesses demais crimes, o Instituto Evandro Chagas também foi convocado? Em algumas situações, sim. E nós estivemos quando nós fomos convocados. E isso se deu em algumas situações logo após o acidente ocorrer, como foi o caso daquela morte dos animais no navio, ou alguns dias após o ocorrido, para atender, então, o chamado do Ministério Público, tanto federal quanto estadual. Por que a atual divergência entre o IBAMA, que é um órgão federal, e o Instituto Evandro Chagas, também órgão federal? E me parece que mais habilitado para tratar desse assunto. Bom, eu não sei se há alguma divergência, viu, Mauro? Talvez tenha uma diferença em termos de entendimento sobre a interpretação dos resultados. Isso sim, porque nós fizemos os exames num dos laboratórios mais completos que nós temos dentro do Instituto e que é referência nacional, credenciado pelo próprio Ministério da Saúde, para exames toxicológicos e de metais contaminantes ambientais que podem levar a esse episódio, como foi o caso do vazamento dos rejeitos. O Instituto foi convocado só pela sua proximidade, porque se encontra aqui na mesma região, ou tem no seu currículo outros casos semelhantes em que foi convocado? Nós temos muitos casos que nós temos participado diretamente, conjuntamente com o Ministério Público Estadual e com o Ministério Público Federal, na investigação e, inclusive, também no acompanhamento das soluções propostas pelos que causaram esses acidentes ambientais. Então, a gente acompanha durante um período longo diversos acidentes que têm ocorrido, não só em Barcarena, como em outras áreas do estado do Pará, e inclusive fora do estado do Pará também. Doutor Pedro, foi prometido pelo Instituto Evandro Chagas uma nova nota técnica, jamais apurada. Quando ela será divulgada? Assim que nós tivermos completado todos os laudos desses dias que se seguiram ao acidente, que tem sido sistematicamente realizado coletas de amostras e análises químicas para determinar o nível de rejeitos que possam ainda estar nas águas, tanto naturais dos córregos como nos poços e nas águas que a população toma. O senhor falou agora de uma questão de interpretação dos resultados. O laudo técnico do Instituto Evandro Chagas comprova que nos rios, nos igarapés e na área, no terreno, há resíduos químicos. Sim. Mas em um momento algum o Evandro Chagas disse que isso foi de um vazamento das bacias em função da chuva daquele dia, não é isso? Não é verdade. É o que me parece. E a Hidro está preocupada em dizer que não foi o vazamento em função da chuva, mas não justifica os resíduos encontrados na região, não é isso? É verdade, exatamente como você colocou.
O que nós encontramos, nós não vimos o vazamento, mas sim... E nem tem como provar que foi daquele vazamento. Agora, que há resíduos na região, isso está provado. Sim, mas em parte há como provar, porque tem fotos da população que fez logo em seguida ao vazamento, que mostra as áreas inundadas ao lado das bacias que conservam esses rejeitos. Porque agora, a cada momento, está sendo encontrado uma nova saída, uma nova tubulação, coisa parecida, algumas até já aceitas e já reconhecidas pela própria Hidro. Né? Então, isso já vinha de algum tempo, não é isso, doutor Pedro? Eu não posso afirmar que já vinha de algum tempo, mas é bastante curioso de ter uma área que é para conter os dejeitos que tenham a tubulação, né, que está anexa a ele. Doutor Pedro, que eu lhe pergunto o seguinte, já com vários precedentes, Brasil afora com essa questão, a questão da Samarco em Minas foi a mais emblemática. Quem fiscaliza isso? Por que agora nós estamos só correndo depois da coisa ter acontecido? Nós estamos correndo para tentar explicar o que aconteceu. Quem fiscaliza isso? Olha, normalmente a fiscalização depende da área que esteja a qual esteja vinculada. Por exemplo, algumas áreas a Secretaria de Meio Ambiente, né, e Sustentabilidade do Governo do Estado. E outras áreas são áreas fiscalizadas pelo IBAMA. Então, nós temos aí duas instituições que podem e devem fiscalizar essas áreas. Um instituto de pesquisa de referência internacional como o Evandro Chagas, ele é passivo? Ele só vai coletar quando convocado? Ou ele toma alguma iniciativa nesse caso? Olha, em algumas situações nós fazemos de acordo com as orientações e as solicitações do Ministério Público, mas nós temos diversas linhas de pesquisas voltadas para acompanhar em áreas de risco a ocorrência de acidentes como esse que ocorreu em Barcarena. Então, os nossos pesquisadores têm realizado diversos estudos em áreas com risco potencial de vir a sofrer acidentes como o que foi observado. Isso é divulgado com antecedência, porque o Pará é hoje um buraco de mineração, né? Nós temos um duto aqui que traz bauxita de Paragominas até Barcarena. Isso tem sido fiscalizado? Qualquer probleminha nesse duto vai contaminar aí todo esse trajeto. É verdade. Agora, isso eu não sei. Nós não realizamos fiscalização. Nosso trabalho é de pesquisa e de investigação quando ocorrem os acidentes. O senhor acredita que um precedente como esse, o que aconteceu com a Hidro agora, tende a elevar o cuidado de fiscalizar, de pesquisar, de tomar iniciativa? É o que todos nós esperamos, que esse acidente não venha a se repetir ou até mesmo de se agravar. A gente espera que ocorra mais fiscalizações por parte de quem compete fazer essa fiscalização e que seja permitido que estudos possam se antecipar à ocorrência desses acidentes mediante estudos sistemáticos, longitudinais, ao longo do tempo, que acompanhem e possam observar fragilidades que possam ser corrigidas antes de ocorrerem acidentes como este. Como o Instituto vai publicar, apresentar uma nova nota técnica, imagina-se que continua a equipe lá, né? A equipe está levantando, está fazendo laudos diários, como é que funciona isso? Bom, nós estamos recebendo amostras diariamente da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Meio Ambiente, e também nós estamos coletando amostras ao longo de diversos pontos das áreas que foram afetadas para ver e quantificar a presença de contaminantes. Então, Evandro Chagas, desde o primeiro momento, ainda não saiu de lá? Não, nós estamos indo sistematicamente lá. E outros institutos de pesquisa estão sendo convocados pelo IBAMA, pela própria empresa e assim por diante. O senhor acredita em algum tipo de divergência nesse resultado? Não, eu não acredito, porque a metodologia que nós usamos são as metodologias mais modernas que nós dispomos para esse tipo de análise.
nossos equipamentos são os mais modernos, são os mesmos equipamentos que são usados aqui, são os que são usados na Europa, no Japão ou nos Estados Unidos. Então, nós temos segurança e, acima de tudo, a expertise dos nossos pesquisadores e a qualidade e a idoneidade da grife Instituto Evandro Chagas. Então é só uma questão de interpretação, né, doutor Pedro? Sim, para mim é. E claro que a empresa tenta minimizar o problema. Sim. Tá? Okay. Mas a convocação, a contratação de um instituto neutro, como se o Evandro Chagas tivesse viciado na questão, um instituto neutro para fazer uma análise, aí isso, de qualquer maneira, é querer desconsiderar, né, o laudo do Instituto Evandro Chagas. Eu não considero assim. Eu acredito que sejam cuidados que a empresa esteja tomando para tentar encontrar fragilidades para que no futuro não se repita essa situação. Ou para ter um respaldo técnico de uma empresa estrangeira, independente, que está sendo contratada. Mas nós estamos seguros, tranquilos quanto aos laudos que foram gerados. E tomara que essas multas que já foram aplicadas se revestam em mais equipamentos para que o Instituto Evandro Chagas esteja cada vez mais preparado para evitar, para chamar a atenção antes do ocorrido. Bom, nós não dependemos dessa situação de multas. Nós temos orçamentos do Instituto Evandro Chagas que vem do Ministério da Saúde e nós temos conseguido manter e ampliar o nosso orçamento. Então, as multas devem ser revertidas, eu acho, e acredito que seja para a população que está sofrendo as consequências desse vazamento, e não para o Instituto. Não há necessidade. Doutor Pedro, aproveitando sua estada aqui, nós vamos falar também de algo que, por exemplo, por aqui, o senhor já vi várias participações suas na mídia, o senhor afastou qualquer possibilidade de febre amarela por aqui. Nós já estamos habituados, nossos macacos estão vacinados, coisa dessa natureza. Mas hoje, eu vindo para cá, eu já vi uma notícia, triplicou no Rio o número de casos registrados. Né? O senhor continua mantendo, aqui não entra? Não é que não entre. A Amazônia como um todo é uma área endêmica do vírus da febre amarela. Nós já sabemos conviver com ele. Seria um negócio assim? Vamos dizer, em última análise, sim. Mas é preciso vacinar a população. Nós temos a cobertura vacinal no estado, é boa, mas não é ótima. Ou seja, nós temos alguns municípios, dados inclusive oficiais da Secretaria da CESPA, né, da Secretaria de Estado, que alguns municípios estão com uma cobertura aquém do que é necessário. Por quê? Porque aqui o vírus circula de forma silenciosa e, vez por outra, causa pequenos surtos. Então, para evitar a ocorrência desses casos e de surtos, é necessário vacinar toda a população. O ideal é que, no mínimo, 95% da população do estado esteja vacinada. E nós não atingimos isso. Está em torno, a média, em torno de 80%. Alguns municípios menos, outros mais. E o que falta? Se há recurso, a vacina, o que falta para... Bom, em parte, nós temos as áreas de difícil acesso que precisa ser programada para que nós tenhamos uma vacinação homogênea na população. Áreas onde não entra carro ou que entra com muita dificuldade, áreas remotas onde o acesso é apenas por barco, populações no meio das florestas, com difícil acesso. Então, isso em parte justifica. E em parte também é culpa da nossa população mesmo, que se nós chegarmos num posto de saúde, nós vamos encontrar vacina, mas as pessoas não vão buscar a vacina. Ocorre quando explode o número de casos, como ocorreu em São Paulo, em que houve aquela confusão toda. Agora que nós dispomos de muita vacina, com o fracionamento da vacina lá, a expectativa da Secretaria de Saúde de São Paulo e do Ministério da Saúde era de se vacinar em torno de 15 a 20 milhões, e se chegou a pouco mais de 5 milhões, perdão, de pessoas vacinadas. Então falta conscientização. Conscientização e talvez um pouco mais de informação
para que as pessoas busquem os centros de saúde para se vacinar. E, doutor Pedro, com toda essa epidemia lá no Sudeste, o Instituto Evandro Chagas foi muito demandado, né? Sim, nós temos participado É de referência. forma... Nós também, no caso de febre amarela, do dengue, do zika e do chikungunya e de outros vírus, o Instituto é a referência nacional e é também um centro colaborador da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. Bem, o Instituto Evandro Chagas participou do desenvolvimento da vacina da Zika. Então nós vamos a um breve intervalo e na volta eu gostaria de falar sobre a questão de pesquisa, ok? Eu volto já.